Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical de hoje nós estamos com o estudo 27 da revista Práticas Bíblicas, edição 1 da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E esse estudo traz o tema Bíblia, sólido fundamento, encontrando a base inabalável e infalível. O texto base da lição, 1 Pedro 3, 13 a 22. Vamos ler esse texto. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da restauração, da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Lembrando de fazer a devocional diária. As leituras diárias é muito importante para que você possa ter uma compreensão melhor da lição. Então, são textos de segunda a domingo, vocês possam estar fazendo essas leituras. Introdução. O cristão vive com o propósito de ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5, 13 e 14. Assim, ele reflete os valores do reino de Deus, de acordo com a sabedoria divina. Seguindo os ensinos de Jesus Cristo, o cristão estará apto a lidar de maneira adequada com as questões morais e éticas complexas que o século XXI apresenta. É interessante que esses dois versículos, quando Jesus fala ali para os discípulos, dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Jesus está falando justamente que eles deveriam fazer a diferença. E quando ele fala ali para os discípulos, a palavra dele também fala para mim e fala para você que está assistindo essa aula. Você precisa também, como eu, nós precisamos ser diferentes, fazer a diferença. E essa diferença é em toda maneira de viver, porque o sal ele precisa dar o sabor e a luz ele precisa iluminar o mundo que está em trevas. Então o cristão ele tem que fazer a diferença em qualquer lugar que ele estiver. Pode ser
no trabalho, pode ser na escola, na faculdade, na vizinhança. Eu e você, nós precisamos disso, seguir os ensinamentos de Jesus. E vamos ver o que essa lição traz para nós e o que nós vamos aplicar na nossa vida. Aplicação para a vida. Bom, nós como cristãos, nós seguimos a Cristo, seguimos o que Cristo ensinou. E isso vai fazer com que a nossa vida seja observada pelas pessoas. As pessoas olham para nós, elas imaginam Cristo. Elas olham para nós e imaginam que nós vivemos como Cristo. Então as nossas atitudes vão falar muito mais do que nossas palavras. Por isso que nós devemos ter um cuidado. Porque quando nós confessamos a Cristo como único e Salvador das nossas vidas, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos dizendo para o mundo: agora nós estamos vivendo como Cristo. Nós estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, com aquilo que Cristo ensinou. E isso é uma responsabilidade muito grande. E aí eu pergunto para você: você tem vivido isso de verdade? Você tem realmente vivido o que Jesus ensinou? Você precisa refletir. Será que eu tenho agido da forma como Jesus agiria? Ou seja, se Jesus estivesse aqui, que atitude ele tomaria? Qual seria a reação dele como no dia a dia, como eu estou vivendo? Nós precisamos entender isso. Eu e você. Nós precisamos moldar a nossa vida conforme a vida de Cristo. Tópico 1. Como regra de fé e prática. A Bíblia continua sendo relevante no século XXI, pois seus padrões são imutáveis. O cristão faz dela a sua norma de conduta. A palavra latina norma significa esquadro de carpinteiro, que é uma ferramenta para determinar simetria. Ainda hoje a Bíblia é utilizada para avaliar se uma decisão é correta ou errada, justa ou não aos olhos dos homens e de Deus. A Bíblia funciona de 4 formas. Primeiro, como um guia, indica a rota que devemos tomar. Segundo, como sentinela, nos adverte contra decisões ou caminhos errados a serem evitados. Terceiro, como bússola, nos ajuda a obter orientação. Quarto, como princípio, reúne as ideias abstratas que se resumem em vários exemplos nela mesma. Então, quando o autor da lição ele traz dizendo que a norma da nossa vida ela deve estar baseada na Bíblia, na palavra de Deus, porque ela é imutável, ela não muda. Isso é uma verdade. Ou seja, como norma que significa o esquadro do carpinteiro vai medir. Então a nossa vida, o nosso viver deve ser medido pela palavra de Deus. Ou seja, antes de tomarmos atitudes e decisões, nós temos que tomar essas atitudes e essas decisões baseadas nos ensinamentos bíblicos. Porque a Bíblia, para o cristão, ela é fundamental, é ela que vai direcionar. Ela que vai guiar, vai traçar o caminho para o cristão, como ele deve andar. Está tudo na palavra de Deus. Ela que vai orientar. Ela também vai nos advertir. Quando às vezes nós estamos indo em uma direção errada, nós vamos observar na palavra de Deus, nos ensinamentos dela, que devemos voltar, que aquele caminho não é bom, que devemos nos apartar daquele caminho e voltar para o caminho certo. Então ela vai nos direcionar e nos mostrar onde é que estamos errando, nos corrigir e nos orientar a não errar mais. Ela também vai servir como bússola para nos orientar no dia a dia,
Então, na palavra de Deus, nós encontramos respostas para situações do dia a dia mesmo. E às vezes a gente fica assim, sem saber o que fazer, mas aí nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e ali vem uma palavra que nos dá uma direção, nos dá um norte, nos mostra um caminho e nos mostra o que devemos fazer. E ela reúne ideias que se resuma a exemplos nela mesma, ou seja, situações vividas pelos personagens bíblicos ali, vai também trazer lições para nossas vidas hoje. E às vezes, o interessante é que às vezes a Bíblia vai mostrar que a pessoa também erra, falha, e a gente não precisa errar e falhar nos mesmos erros que a pessoa errou para aprender. Nós vamos também olhar e observar que devemos aprender com os erros também e com os acertos. Porque a vida é assim, a vida é feita de erros e acertos. Por mais que a pessoa sempre tente acertar sempre, mas em algum momento ela vai errar. Mas ela não vai permanecer no erro, porque a orientação bíblica é nós, se errarmos, corrigirmos os nossos erros. E é na palavra de Deus que encontramos isso. Então a Bíblia ela é a regra de fé e prática. É nela que encontramos, que baseamos a nossa fé. Todo cristão baseia a sua fé na Bíblia, na palavra de Deus, e vai tornar isso prático no seu viver diário. Os seus ensinamentos vai tornar prático no seu viver diário. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, essa declaração todos os batistas devem conhecer e saber. Quando ele diz que a palavra de Deus ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus em uma linguagem humana. E é interessante isso, mas só que ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada e ela traz a revelação divina, ou seja, Deus se revela para a humanidade através da sua palavra. E o que é importante, as doutrinas bíblicas batistas e do cristianismo deve sempre estar baseada na palavra, na Bíblia. Aplicação para a vida. Então nós entendemos que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Mas aí vem a pergunta: como estamos deixando a Bíblia conduzir o nosso caminho? De que forma? Será que nós temos tomado as decisões baseadas na palavra de Deus, ou nós estamos tomando nossas decisões baseadas em nós mesmos, nos nossos conhecimentos, ou nos conselhos de outras pessoas? Isso nós temos que estar pensando sempre, porque se não for a Bíblia, se não for a palavra de Deus que está nos direcionando, que está conduzindo o nosso viver diário, então não tem como nós vivermos uma vida que agrade a Deus. Porque só vamos viver uma vida que agrada a Deus se nós guardarmos a palavra dele e vivermos aquilo que a Bíblia ensina, se colocarmos em prática no nosso viver diário tudo aquilo que ela nos ensina. Então eu pergunto para vocês, de que forma você tem agido, de que forma, você tem tomado as suas decisões, as suas atitudes, tem se baseado na palavra de Deus? Se não, há tempo de mudança. Se você não tem tomado ainda as suas decisões baseadas na palavra de Deus, comece a partir de hoje. Comece a mudar a sua rotina, comece a mudar
a sua maneira de agir, observando na palavra de Deus e deixando ela te direcionar e guiar os teus passos. Tópico 2. Como construção ética e moral. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso todos são moralmente capazes. Deus criou um ser moral e a visão que este ser criado tem de mundo define suas decisões. A moral socialmente adquirida refere-se ao conjunto de regras, padrões e normas assimilados numa sociedade por meio da cultura, educação, cotidiano e costumes formados no âmbito social e familiar. Entretanto, o cristão está sendo formado de acordo com os padrões e condutas bíblicas definidas pelo Criador. Isso aqui é interessante, que o autor ele traz essa questão, né? O ser humano ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Imagine a responsabilidade disso. Ou seja, ele criou um ser moral. A moralidade está dentro do ser humano. Mas o pecado faz com que o homem se torne imoral. Faz com que o homem tome decisões erradas e façam coisas abomináveis que desagradam a Deus. Só que aí ele vai mostrar que a moral, a pessoa se adquire isso através, né, da vivência, do convívio. Ela vai crescendo, vai aprendendo no cotidiano, nos costumes de uma sociedade, no âmbito familiar. Ele vai adquirindo ao longo do tempo e vai se tornando uma pessoa moral. Só que ele vai colocar que o cristão é diferente. Claro que ele vai aprender tudo também como as outras pessoas aprendem na sociedade. Só que o cristão, ele tem algo a mais, porque ele tem a Bíblia, ele tem a palavra de Deus. Então, além de ele aprender, né, na sociedade, na família, a se tornar uma pessoa moral, ele tem a Bíblia também como o padrão. Ou seja, a Bíblia vai dar o padrão da sua conduta, porque a Bíblia foi definidos os padrões pelo próprio Deus. Então, se você serve a Deus, se você quer seguir a Jesus Cristo, você tem que colocar a tua vida, ou seja, os padrões morais da tua vida precisam estar sendo conduzidos e direcionados pela Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. A ética encontra-se com a moral, pois ela a sustenta na medida em que não existem costumes ou hábitos sociais completamente separados de uma ética individual. A ética individual cria os valores sociais que viram as leis. Não existe lei sem uma ética que lhe sirva de base ou fundamento. A ética bíblica vem da eliminação das escrituras nesse ser criado por Deus, nascido de novo, que é moralmente capaz de tomar a decisão de fazer da palavra de Deus a sua base. Para os cristãos, a ética bíblica é a reflexão a respeito da conduta e das ações humanas, tendo como fundamento o que a palavra de Deus apresenta na perspectiva do Criador. O autor da revista ele traz essa questão, né, da ética, porque a moral e a ética elas estão ligadas, porque você é um indivíduo moral, mas você precisa também ser na sociedade uma pessoa ética, nos seus hábitos, na sua maneira de ser, de viver. Você precisa estar no padrão, obedecendo às leis, andando corretamente, porque você faz parte da sociedade, você é um indivíduo social e precisa ser uma pessoa ética no seu viver social. Mas a moral ela está dentro de você. E a ética individual ela vai criar valores sociais, depois esses valores viram leis. E as leis
ela vem da ética, né? Ela tem a base e o fundamento na ética. Só que a ética bíblica é diferente, ela vem da iluminação das Escrituras. Ou seja, o ser criado, ele recebe a palavra de Deus e ali ele recebe a iluminação de como deve agir, de como deve se comportar, de como deve se relacionar com as outras pessoas. Tudo isso você encontra na palavra de Deus, a base. E para o cristão, a ética bíblica se refere a isso, a conduta do ser humano, ela é fundamentada na palavra de Deus, porque Deus ele deixou a sua palavra para mostrar justamente como ele deseja que o ser humano viva, como ele deseja que o ser humano se comporte, como ele deseja que o ser humano cuide do planeta, cuide das pessoas, cuide uns dos outros. Tudo isso ele deixou na sua palavra. E a palavra de Deus é a base. Nós temos que entender isso. E essa lição vem para deixar isso claro para nós. Que ela é uma base para o nosso viver. Ou seja, a nossa vida precisa estar baseada na palavra de Deus. Aplicação para a vida. Como então você deve estar construindo a sua moral cristã? Você tem observado os valores bíblicos para que isso aconteça? Você de fato tem olhado para a vida de Jesus, por exemplo, como um espelho? Você tem olhado para a vida dos homens de Deus que a Bíblia cita, das mulheres de Deus, de pessoas que serviram a Deus ali, e tem tirado ali aquelas como exemplo para a sua vida, para que você possa estar agradando a Deus? Porque esse é o propósito de todo cristão, viver uma vida ética, moral, baseada na palavra de Deus, mas uma vida que agrade a Deus. Uma vida de que quando Deus olhar do céu, olhar para a terra e ver, Deus se agrade. E isso vai acontecer quando de fato estivermos vivendo o que Ele nos ensinou, o que Ele deixou para nós como lição na sua palavra. Considerações finais. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Ele está satisfeito com ela, pois é a verdade. Constrói em seu coração, pela operação do Espírito Santo de Deus, um código ético e moral de conduta com base nos ensinos de Jesus Cristo. Deve então buscar diariamente, continuamente crescer na graça e conhecimento, através da leitura reflexiva e aplicação prática da palavra de Deus em sua vida. O cristão se aperfeiçoa em contínuo processo de separação do mundo e se mantém totalmente comprometido com a sua missão no mundo, seguindo o exemplo de Jesus. É interessante que nessas considerações finais que ele vai trazer isso, mostrando que a Bíblia é a regra de fé e prática de todo cristão, como a gente falou no início. Então a gente precisa entender e deixar isso claro para nós mesmos, que a nossa vida, o nosso viver, tudo que fizermos, tudo que somos, tudo que formos realizar precisa estar baseado na palavra de Deus. Não podemos fugir disso, não dá, porque a palavra de Deus é a verdade. E através do Espírito Santo, como Jesus falou, Ele vos fará lembrar. O Espírito Santo ele veio também com esse papel de nos fazer lembrar da palavra. Então às vezes a gente vai tomar uma decisão, o Espírito Santo vai nos orientar, vai nos mostrar o caminho. Então nós precisamos ser pessoas éticas, pessoas morais, mas seguindo sempre a base bíblica, sempre os ensinamentos de Jesus. Aí a pergunta é, mas como então vamos seguir a Bíblia? Nós precisamos viver, mas para vivermos a Bíblia, viver o que Jesus ensinou, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer, e que só vamos conhecer através da leitura,
da meditação na palavra, buscando estar todos os dias lendo e aprendendo mais. Só assim iremos aprender e colocar em prática o que temos aprendido. Então nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Não podemos deixar ela de lado. Não podemos lembrar de vez em quando. Não, a palavra de Deus ela precisa estar todos os dias em nossa mente, em nosso coração, lendo, meditando, fazendo as reflexões e colocando em prática tudo que temos visto, ouvido e aprendido. Pronto. Por hoje é só. Até o próximo domingo com a lição 28 desta nossa jornada. Até lá!